agravamento da guerra Rússia-Ucrânia, um passo em direção ao abismo nuclear. Nos últimos meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia atingiu um novo nível de risco, despertando temores que não eram sentidos desde os momentos mais críticos da Guerra Fria. O mundo, já fragilizado por anos de instabilidade geopolítica, agora encara a possibilidade real de um confronto entre potências nucleares. O aumento das tensões reflete uma combinação perigosa de ameaças explícitas, movimentações estratégicas e retóricas inflamadas, colocando o planeta em uma encruzilhada de consequências imprevisíveis. Meus soldados, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Recentemente, declarações feitas no canal estatal Rossiya 1 reacenderam alarmes globais. Durante uma transmissão amplamente divulgada, o apresentador Evgen Popov utilizou um tom desafiador para discutir a possibilidade de os Estados Unidos implantarem mísseis de longo alcance, como os SM-6 e Tomahawk, em território europeu. Popov argumentou que a Rússia tem meios de responder a essas ameaças, mas enfatizou que as consequências para capitais europeias seriam catastróficas. Em um gesto deliberadamente intimidador, mapas detalhados foram apresentados, destacando alvos estratégicos como Paris, Berlim, Varsóvia e Praga. Esses comentários inflamados não apenas alimentaram o medo de um ataque nuclear, mas também evidenciaram a deterioração acelerada das relações internacionais. Baseado no tom do programa, parecia claro que a Rússia buscava enviar uma mensagem direta. Qualquer movimentação considerada provocativa por Moscou poderia resultar em retaliações devastadoras. Isso colocou a Europa em um estado de alerta ainda maior, com seus líderes debatendo formas de lidar com a escalada sem agravar a situação. A Grã-Bretanha, tradicionalmente vista como um dos maiores aliados dos Estados Unidos na Europa, foi outro foco das ameaças russas. Popov destacou explicitamente cidades como Londres e Manchester como alvos potenciais, além de instalações militares críticas como Portsmouth e Clyde. Ele sugeriu que a insularidade do Reino Unido, embora considerada uma vantagem defensiva em tempos de guerra, poderia se transformar em uma vulnerabilidade explorável. Esse tipo de retórica, além de aumentar a tensão, traz à tona rivalidades históricas e um sentimento de desconfiança que persiste há décadas. Enquanto isso, os Estados Unidos também tomaram medidas que Moscou interpretou como altamente provocativas. A decisão do presidente Joe Biden de permitir que a Ucrânia utilize mísseis ATACMS de longo alcance contra alvos em território russo foi vista como uma escalada deliberada. Além disso, a entrega de mísseis britânicos Storm Shadow à Ucrânia intensificou as suspeitas do Kremlin de que o Ocidente estaria buscando um confronto direto. Para analistas, essas ações indicam que o conflito está se movendo perigosamente em direção a um confronto total entre a Rússia e a OTAN. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, foi ainda mais direto em suas advertências. Ele afirmou que qualquer ataque com mísseis da OTAN em solo russo seria interpretado como um ato de guerra contra a Rússia, justificando, segundo ele, o uso de armas de destruição em massa. Essa declaração carrega um peso significativo, considerando o vasto arsenal nuclear russo. Com mais de 6.000 ogivas, a Rússia possui o maior estoque nuclear do mundo, o que a coloca em uma posição de destaque e de risco em um possível confronto nuclear. Esse aumento nas tensões lembra os dias mais sombrios da Guerra Fria, quando o mundo vivia sob o constante temor de um ataque nuclear. O presidente Vladimir Putin, em declarações anteriores, já havia alertado os países europeus sobre os perigos de se envolverem diretamente no conflito, destacando a densidade populacional do continente
e sua vulnerabilidade a ataques. A geografia compacta da Europa torna a região um alvo potencialmente catastrófico, com cidades densamente povoadas e infraestruturas interligadas. Cenários hipotéticos de ataques nucleares ou convencionais em cidades como Berlim, Paris e Varsóvia seriam devastadores. Além da destruição imediata, os impactos econômicos, sociais e políticos seriam imensuráveis. A Europa poderia enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de pessoas deslocadas em busca de segurança. Esse êxodo em massa pressionaria ainda mais os já sobrecarregados sistemas de saúde, infraestrutura e mercados de trabalho em todo o continente. A Grã-Bretanha, frequentemente mencionada como alvo preferencial das ameaças russas, enfrenta um dilema estratégico único. Apesar de sua insularidade, a dependência de importações e a proximidade de bases militares estratégicas tornam o país vulnerável. Se ataques a alvos críticos como Clyde ou Portsmouth fossem realizados, as consequências poderiam paralisar o país e criar um efeito dominó em toda a Europa. Nesse contexto, a ativação do artigo 5 da OTAN, que estabelece a defesa coletiva entre seus membros, poderia desencadear uma guerra de proporções globais. Qualquer ataque a um dos membros da aliança obrigaria os demais a responder militarmente, ampliando o escopo do conflito e tornando praticamente impossível sua contenção. O impacto de uma guerra dessa magnitude não se limitaria à Europa. Economias ao redor do mundo seriam severamente afetadas, enquanto os danos ambientais poderiam ser irreversíveis. Além das consequências materiais, o aspecto humano desse cenário é profundamente preocupante. Uma guerra em larga escala geraria uma crise de refugiados de proporções históricas, semelhante ou maior do que as vistas em conflitos anteriores. Países vizinhos e aliados mais distantes enfrentariam uma pressão imensa para acolher milhões de deslocados, o que poderia sobrecarregar recursos e criar tensões políticas internas. Apesar da escalada, ainda existem esforços para evitar o pior. Organizações internacionais e líderes globais têm feito apelos pela retomada das negociações de paz, argumentando que um conflito nuclear não teria vencedores. No entanto, a crescente polarização entre as partes envolvidas torna difícil a concretização de soluções diplomáticas. O envolvimento direto de potências ocidentais no apoio à Ucrânia é visto pelo Kremlin como uma barreira adicional ao diálogo, enquanto os ucranianos, por sua vez, resistem a concessões territoriais que beneficiem a Rússia. Enquanto isso, a comunidade internacional observa a situação com apreensão, temendo que um erro de cálculo, um ataque mal interpretado ou uma decisão impulsiva possam desencadear uma cadeia de eventos irreversível. O equilíbrio precário entre paz e guerra total torna o momento atual um dos mais perigosos da história moderna. Entender as complexidades desse conflito é essencial para buscar soluções. A diplomacia, por mais difícil que pareça, continua sendo a única alternativa viável para evitar um desastre. O diálogo precisa ser priorizado, não apenas entre as potências diretamente envolvidas, mas também por meio de mediações neutras que busquem desescalar a situação. Por fim, a questão que permanece é: a humanidade será capaz de evitar o abismo? A história mostrou que, em momentos críticos, decisões sábias e esforços conjuntos podem prevenir o pior. No entanto, o desafio agora é superar as profundas divisões e reconstruir a confiança entre as nações. Se você é um soldado em busca de mais informações sobre geopolítica e questões militares, não esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo.